Para nós é um prazer tê-lo aqui, pastor Azaf. A gente ensaia isso desde Porto Alegre. Gente, eu era pastor da Lagoinha Porto Alegre, a gente veio se encontrar aqui em Brasília, né? Nunca me lembro. Moramos, a minha casa ficava 400 metros da casa do escritório dele, né? Mas assim, o senhor é dono de Deus tempos perdoa. e estações, né? Bom, enfim, nós somos responsáveis, né, pela missão Lagoinha Global, que é a missão de implantação da igreja em povos não alcançados, igreja perseguida, igrejas isoladas, né? Se você não sabe, já são mais de 46 igrejas, só povos não alcançados, igreja perseguida, igrejas isoladas, fora as outras igrejas, como Glória América, a Deus. Canadá, Europa, Japão, né, etc. Então, tem sido feito um trabalho brilhante, maravilhoso, né? E nós podemos muito mais, né? Eu queria saber, pastor, as suas andanças. Hoje você falou que já conheceu mais de 50 e poucos países, 54. né? Eu devo ter conhecido, sei lá, uns entre 40 e 50 também, né? Mas alguns trabalhando, outros levando a palavra. E o primeiro grande chamado, a primeira grande ordenança do Senhor é ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Quando o véu foi rasgado, ele foi rasgado trazendo um acesso. A quem? A todos, povos, né, línguas, nações, né, todos os povos, independente, né, da região geográfica, do credo, da cultura, né, existe um acesso. Né, e nós brasileiros temos essa liberdade de estar num país laico, né, onde você tem liberdade, não sei até quando, liberdade de pregar e ouvir a palavra. E nessas suas andanças, pastor, hoje, como nós estamos, no ano de 2024, como nós estamos em relação ao ID do Senhor pelos 4 cantos da terra? Porque a gente tem uma promessa sobre o Brasil, que vai ser um grande celeiro de envio missionário, né? O Brasil tem feito essa missão, e você tem visto que o Evangelho tem chegado realmente aos 4 cantos da terra? De uma certa forma, sim, mas não na intensidade que deveria. Primeiramente, eu vejo que a igreja, ela se tornou muito voltado para si mesmo, como igreja local. Ela prepara as pessoas para estarem bem. Porém, se você olhar, a igreja primitiva preparava as pessoas para serem testemunhas. Então, eu creio que nós devemos, se a igreja voltar a preparar as pessoas, além de estarem bem, para serem testemunhas verdadeiras de Jesus, esse ID vai crescer, tremendamente vai crescer, em Brasília, no DF, em Goiás, no Brasil e nas nações. A igreja perdeu a seriedade do testemunho. E quando eu falo sobre chamados nesse livro, sobre chamado, eu falo sobre a importância de nós termos um testemunho. Não adianta eu dizer, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou temente a Deus, eu creio em Deus, creio na família, creio nisso, naquilo. Não, ser testemunha é outra coisa, irmãos. É você ter outro cheiro. As pessoas, o mundo tem que sentir o cheiro de Cristo na igreja, com mais intensidade. O testemunho, a gente sabe quem é uma testemunha de Jesus, porque ele fala sem palavras. Você olha para casa, você olha para o casamento, você olha para os filhos, você olha para a própria vida da pessoa, e você vai ver que ali tem algo que as pessoas identificam, sem nunca você falar de Jesus, mas estão identificando algo diferente na sua vida. Eu tenho um amigo que é um gerente de uma grande concessionária em Porto Alegre, muito meu amigo, e eu vou lá e ele se levanta da mesa e corre para me abraçar, e ele diz assim: eu sinto falta do teu abraço. Sabe o que é isso, irmãos? É Jesus. É Jesus, é quando aquilo que você toca tem a marca de Jesus. É isso que a igreja precisa. Daí nós vamos alcançar mais. A palavra testemunho, né, é martiria, né? Mártir. Martiria. Né? Talvez, será que nós não estamos prontos para sermos sacrifício, mártires, por amor à palavra? Eu acho que quanto mais intenso for o testemunho, mais perseguição vai ter. A igreja ainda não está tendo
a perseguição que merece, porque o testemunho ainda está muito fraquinho. Mas na hora que nós começarmos a ser testemunha mesmo, meus irmãos, vocês vão ver o que acontece. E eu tenho visto isso em outros lugares. Eu vi isso lá no Estado Islâmico. Lá a cabeça rolava. Eu assisti um vídeo de 21, eles nem eram evangélicos, eles eram cristãos cóptas do Egito. O rapaz chegava na frente dele: você tem a última chance, Alá é misericordioso, você quer aceitar o Alá? E o cara dizia não. Cortava a cabeça. Os 21, nenhum deles negou a Deus. Os 21 perderam a cabeça. Uma igreja apaixonada, você falou sobre a aliança, né, as alianças, né, do amor, e o que mudou das testemunhas da igreja primitiva para as testemunhas de hoje? Eu acredito que as testemunhas de hoje, elas estão confortáveis na sua fé, quando as testemunhas daquela época eram desconfortáveis na sua fé. Eles tinham que testemunhar, tinham que levar aqueles que abalaram o mundo. Nós não estamos abalando o mundo. A gente diz, nós temos 50 milhões de evangélicos, 60 milhões de evangélicos. Nós não estamos abalando nem a nossa nação como deve, meus amados. Nós não temos unidade para fazer grandes coisas, nós não temos autoridade para fazer as coisas de Deus, porque alguma coisa está faltando para nós cristãos. O que está faltando, pastor? Crer no poder de Deus, na palavra. Poder de Deus, vida no poder de Deus, intensidade de lugar secreto, comunhão genuína com Deus. Nós estamos ainda buscando recompensas materiais mais do que recompensas espirituais. Se a gente começar a dizer, o Deus daqui dessa igreja é o Deus que te abençoa espiritualmente, e para de falar de bênção material, falar de prosperidade, de carro, de casa, disso, de dinheiro, de tudo que muitas vezes a igreja se enche na sua retórica, e só falar de coisas espirituais vai esvaziar a igreja. Se você começar a falar dos princípios e dos valores de Deus, né, contra a iniquidade que virou o casamento, contra a iniquidade que virou a vida das pessoas, né, qualquer coisa é lícita hoje, né, quando a palavra diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E a gente tem que começar a medir melhor o que nos convém como igreja para sermos testemunhas de Jesus. Obrigado, irmãos. Yazaf, há alguns anos atrás eu vi uma frase que me marcou muito, né, que falou que o evangelho no Brasil, ele crescia como um oceano, mas com a profundidade de uma piscina. E em qual momento que se perdeu isso, ou isso está mudando, está virando a chave? Como que você vê isso? Eu creio que tem muita coisa séria e profunda, né? Tem alguns ralos nesse oceano piscina aí, tem algum buraco negro aí, onde se aprofunda mais. Mas quem se aprofunda é quem se volta para a palavra, para o Espírito Santo, para a seriedade dos princípios, que traz para a vida prática das pessoas um evangelho pleno, não um evangelho de benefícios, né? Nós estamos, aquela menina que viralizou há pouco, falava muito disso, né? Aquela menina do Pará, dizia de um evangelho raso, de eventos para nós mesmos. Irmãos, nós precisamos nos voltar para ganhar o mundo. Nós temos que ter outras perspectivas, alguma coisa que vá longe, né? E eu creio que a Lagoinha tem este clamor, tem na sua essência essa motivação de ir longe, de alcançar as nações, de alcançar as cidades, que tenha uma Lagoinha em cada cidade, ou 2, ou 3, não tem problema isso, irmãos, mas essa Lagoinha não pode viver para si mesma, ela tem que viver para ganhar pessoas, e aprender ganhar pessoas para Jesus, e mobilizar todo o seu potencial
maior de recurso humano, de recurso financeiro, de recurso técnico, tecnológico, para ganhar pessoas e depois estruturas sadias de discipulado, que discipulem vidas, que cuidem das vidas, preparando para essas vidas bem cuidadas continuarem o trabalho de serem testemunhas. Não é uma coisa que vai parar, é uma coisa que vai além e nos entregar sacrificialmente para fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é uma coisa fácil quando feita com seriedade, quando feita com a intensidade que Deus quer de cada vida. Hoje eu encontrei a Helena e o João, sempre na estrada, sempre pregando, sempre levando a palavra de Deus. Chegamos juntos em Brasília para nós continuarmos por anos e anos e anos, e queremos os nossos filhos dando continuidade na grande obra do Senhor Jesus nesse mundo. Nós precisamos preparar uma próxima geração. Você perguntou o que? Preparar bem uma próxima geração para pagar o preço por Jesus. E Azaf, você falando aqui, eu lembrei de uma música sua, até pedi para você dar uma palhinha, Serviço. Quando eu olho para... Claro que eu posso cantar. Quando eu olho para mim mesmo, ó quão falho ainda sou, vejo o quanto ainda preciso expressar o teu amor, vejo o quanto ainda preciso expressar a ti, Senhor. Quero olhar com os teus olhos os que estão ao meu redor, quero aprender a servi-los, porque dar é bem melhor. São nas pequeninas coisas que eu expresso a ti, Jesus, são nas pequeninas coisas que irradio a tua luz. Não viver mais para mim mesmo. E essa música fala, né? Não viver mais para mim mesmo, eu preciso aprender. Isto só será possível quanto eu mais te conhecer. Repartiste tua vida, transformou-a em vinho e pão. Quero repartir a minha em serviço aos meus irmãos. Glória a Deus. E essa mensagem de... Está no livro. Está no livro, ó, no livro tem a história dessa música. E repartir a vida, eu vejo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem para fora. É uma mensagem de você dar a sua vida pelo próximo. O Evangelho em si mesmado, ele não é o Evangelho de Jesus. Lá na carta de 1 João, ele fala o seguinte, que nós devemos dar a vida pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, repartir a nossa vida, e às vezes em pequeninas coisas que às vezes a gente não abre mão, a gente segura com tanta força, e depois a gente pode pensar, o que eu ganho com isso? E o Evangelho é isso, né? O Evangelho é uma semente, o Evangelho é uma semeadura, é você semear a sua vida, você semear o seu esforço. Amém. Glória a Deus. E Azaf, nós estamos aqui com uma missão também, rapidinho, um jogo rápido com Azaf Borba. Manda. Perguntas curtas, respostas mais rápidas ainda. Para você responder com uma palavra. Isso aqui é para todo mundo aqui te conhecer um pouquinho mais e para as novas gerações também te conhecerem. Azaf Borba, uma perguntinha aqui para você. Nas suas andanças, qual a nação mais receptiva ao Evangelho até hoje? Eu achei, por incrível que pareça, Cuba. Cuba? Uau. Experiências maravilhosas, gente sedenta por Deus. E qual foi a nação menos receptiva? Marrocos. Qual foi a década mais avivada nesses quase 50 anos de ministério? Eu acho que foi a década de 80. Uau. Foi mesmo. Cadê o pessoal da década de 80 aqui? Quem viveu aquela década sabe do que eu estou falando. Encontros em Brasília, minha gente. Nilson Nelson, que Nilson Nelson. A gente estava nos encontros. Lotado. A glória. Entregando a idade aí, né? Eu tava aqui no Nilson Nelson. Nos dois, 89 e 90. Geração 90, né? Foi lindo. Isso né? mesmo. Continua. Qual o maior desafio para quem está iniciando no ministério, seja musical ou pastoral? Ser humilde. Viu? Querer dar mais do que receber.
E qual, você já falou um pouco disso aqui, mas qual a chave da longevidade e da relevância? Aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os seus pastores, aliança com a família, aliança com o seu chamado. Uma referência ministerial. Tem uma muito próxima, chama-se Don Stoll, o rapaz que me discipulou no ministério de adoração. Ele é americano e foi quem começou o ministério de música comigo e me levou para os Estados Unidos, gravamos o primeiro disco. E também o meu querido amigo Ademar de Campos, é uma referência. Eu já fui. Qual é o seu maior legado? Um homem que guardou as alianças. Esse é o meu maior legado. Uma marca que eu tenho visto ao longo dos anos da vida do Asaf é fidelidade. O Asaf, por exemplo, eu conheci o Asaf pouco antes do Conjuban em algum tempo atrás, 2007. Não era 2006. nem casado. Solteiro ainda. Eu e a Natália, a gente estava começando a namorar. E o Asaf falava assim, eu participei do primeiro Conjuban e até o último Conjuban ele foi em todos. 25 anos. 25 anos em todos. O Asaf é essa marca de fidelidade. Ele pega um compromisso, ele vai Então daqui, até o se final. Jesus não voltar, daqui 25 anos a gente continua aqui firme. E uma resposta de oração marcante na sua vida. Uma resposta foi minha esposa ter sobrevivido a um assalto de mão armada, ter levado uma bala de 38 no corpo e sobrevivido milagrosamente, com muita oração da igreja. Foi uma resposta de oração maravilhosa. De Deus. E a última aqui, qual a mensagem para a igreja brasileira do século 21? Sejam testemunhas. Sejam testemunhas. Sejam testemunhas. Não cuidem da vida para dar um bom testemunho, para ter o perfume de Cristo. Temos que ter o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo é algo que é sentido no ar, é algo espiritual que se transmite através da nossa vida, através de tudo que você faz, de tudo que você é, da música que você canta, da palavra que você ministra e daquilo que você é, do que você escreve. Seja uma testemunha de Cristo. Uma observação aqui rapidinho, pastor, sobre um testemunho. Eu quero dar um testemunho, né? Eu fui arrebatado com 17 anos num Conjuban, na ministração do Asaf Borba. Eu já contei esse testemunho aqui na igreja, né? Muito do que eu recebi naquele dia, hoje é o nosso... Tudo que Deus direcionou naquele dia é o que a gente está vivendo hoje, né? Isso tem 30 anos, né? E isso marcou minha vida. Você fez parte disso, né? Amém. E o testemunho, assim, só para terminar, é porque a igreja descobriu o motivo pelo qual viver. Agora o problema era precisa descobrir o motivo pelo qual morrer, né? Isso mesmo. Talvez esse seja o motivo da testemunha, né? É Testemunha. preparar para a morte, né? Mártir. Bem, Deus Glória abençoe a Deus. vocês. Foi uma honra estar com vocês.